dia, meus amores. Hoje, infelizmente, nós não podemos estar pessoalmente aqui, mas semana que vem a nossa aula vai ser mais interessante, porque vai estar todo mundo aqui, vai ter aquele calor humano, né? Mas vamos dar continuidade no nosso conteúdo, não vamos desanimar, não deixar a peteca cair, tá? Hoje nós vamos começar falando sobre a industrialização. Anotem no caderno de vocês o nosso roteiro, porque semana que vem eu vou passar minha canetinha rosa dando vista no caderno de todo mundo. Ele só vai descer por recreio depois que eu misturar a matéria de hoje, tá? E da semana que vem. O nosso roteiro hoje vai ser, nós vamos começar com um livro, vamos falar sobre a industrialização. Eu vou fazer com vocês aqui um resumo dos principais pontos da página 207 até 210. Vocês vão responder a página 211. Eu vou corrigir depois, vou deixar a correção para vocês. E para casa, eu preciso que vocês leiam a página 212 até 217. E com a canetinha marca-texto, eu quero que vocês vão sinalizando no livro de vocês o que chamou mais a atenção de vocês. Para na aula da semana que vem, em vez de a gente ficar preso no livro, a gente começar a debater o que aconteceu, o que chamou a nossa atenção, tá bom? Vamos lá. As características da industrialização. A gente sabe que a industrialização começou lá no século XVI, XVII, na Europa, né? E esse processo ele trouxe para a sociedade uma mudança muito grande, porque até então as pessoas faziam as suas produções individuais. Se eu fosse fazer a mesa, eu ia pegar essa mesa aqui, eu ia fazer parte por parte sozinha até terminar. Demorar um pouquinho mais, mas eu ia ser responsável por todo esse processo de produção. Já o processo de industrialização, ele veio trazer para a gente essa produção mais em massa. E ele veio começando aos poucos. Não quer dizer que quando ele começou na Europa, ele se espalhou para o mundo de uma vez só. Ele foi se expandindo aos poucos, de acordo com o que eles foram vendo que ia dar certo. E aí, começaram a surgir os tipos de indústrias. E aí começou com a indústria, aqui no livro de vocês, página 7. Começou com a indústria de extrativismo, onde eles extraíam o carvão mineral, que era a principal fonte de energia dessas indústrias. Porque lembrando que lá naquela época não existia luz elétrica, as máquinas eram movimentadas a carvão mineral e vegetal. E aí começou a surgir a indústria de extrativismo. E aí, como eu havia falado para vocês na aula passada, o ser humano ele modifica o meio o tempo todo para melhor acomodar. Então, quando começou o processo industrial, começou a mudança na sociedade. As características daquela sociedade começou a se transformar de acordo com as indústrias que iam se instalando em determinado lugar. E também começou a surgir as indústrias de construção, ou seja, aquelas indústrias responsáveis pela construção civil e pela construção naval, porque aqueles produtos precisavam ser escoados. Como que aqueles produtos iam sair? A maioria deles era por via marítima. Precisávamos de barco, precisávamos de navios resistentes e maiores para o tamanho da carne que nós estávamos produzindo. E aí começou a modificar o nosso litoral. E com essas indústrias vieram surgindo outras indústrias, as de transformação, aquelas indústrias que vão pegar a matéria-prima produzida lá naquela indústria do extrativismo, por exemplo, e ela ia ser modificada para produzir outras indústrias. Marca aí na página 217 de vocês, indústrias de bens de produção. Essa indústria aqui, ela é a principal, porque é daqui que vai surgir o material necessário para fazer todas as outras indústrias. O aço, o carvão, o ferro. E aí, com essa produção aqui, surgiu a segunda indústria, que é a indústria de bem intermediário, que são as fábricas, as empresas, porque elas precisavam de aço, elas precisavam de carvão, elas precisavam de madeira. E esse material para construir essas indústrias vieram na indústria de produção. E aí começaram a construção dos maquinários para poder produzir o que era necessário. E a última indústria é a de bens de consumo, que é o quê? São os produtos duráveis e não duráveis. Duráveis, guarda-roupa, cama, mesa, cadeira, sofá. E os não duráveis, os
precisa de uma máquina de costura. A máquina de costura, ela é um produto feito na indústria intermediária que precisou do material da indústria de produção. Então, uma indústria foi ligando a outra. Uma indústria foi ajudando no desenvolvimento da outra. E esse grupo, ela veio ajudando no desenvolvimento da nossa sociedade, porque o artesão, ele vai fazer uma roupa, então ele ia tirar a medida, ia sentar, vai fazer uma roupa para uma família. Ele sozinho ia costurar todas aquelas roupas. Agora, já com a Revolução Industrial, com a máquina, ele não ia demorar uma semana, um mês para vestir uma família. Ele ia demorar uma semana, que ele ia sentar, costurar na máquina, ele ia ter produção. Ele ia conseguir fazer uma quantidade grande, em menos tempo e lucrar mais. Esse foi o intuito da industrialização. Era ter mais dinheiro, era produzir mais, ganhar mais em menos tempo. Aí a gente vai ver isso aqui na manufatura. Lembra ainda agora que eu falei da costureira? Então, ela ia fazer uma por uma, devagarzinho, costurando. No máximo ia fazer o quê? Ia juntar um grupo de costureiras, elas iam sentar e iam costurar tudo à mão. Ia demorar? Ia, mas elas iam ter a produção dela. Com a tecnologia, com a revolução industrial, com as máquinas chegando para facilitar a nossa vida, então, nós não precisávamos mais de tantas pessoas para fazer essa costura. Nós precisávamos de 2 pessoas que soubessem mexer naquela máquina de costura, porque essas 2 iam fazer a produção de 10, em menos tempo e mais rapidez. Marca para mim, por favor, na página 207, as indústrias de bens de produção, bens intermediários e bens de consumo. E aí vocês passam na canetinha, nós vamos para a página 208 para a gente assinalar a importância da indústria manufatureira e da maquinofatura. A maquinofatura, ela já deixa bem claro para a gente, né? Que era quando as máquinas começaram a chegar, que a nossa produção começou a ser mais rápida e o lucro começou a entrar mais rápido, porque eu não precisava de tantos operários, eu só precisava de uma máquina e alguém que soubesse lidar com ela. E aí é interessante que a gente vê assim, o lucro começou a girar, as pessoas começaram a se especializar, e aí você já fica atento assim, de certa forma, essa revolução já veio trazendo as máquinas que estão na nossa vida até hoje, porque hoje a gente não sabe viver mais sem ela. Sentar para costurar na mão, ninguém mais tem paciência, né? Manda uma costureira passar na máquina que rapidinho ela conserta. E aí, com essa máquina toda, com essa facilidade toda, o que isso trouxe para a gente? Ele trouxe um inchaço urbano. Por quê? Quando as máquinas começaram a chegar, elas não chegaram só na cidade, elas chegaram no campo também. E quando esse monte de máquina chegou no campo, muitos agricultores ficaram desempregados, porque era um trabalho braçal. No meu sítio, na minha fazenda, eu precisava de 10 operários, eu só preciso de um que saiba lidar com a máquina e vai fazer aquilo muito mais rápido do que os meus 10 operários. E aí o que acontece? Esses outros 9 operários, eles foram mandados embora, eles precisavam de família, e aí eles foram fazer o quê? Procurar emprego nas cidades. Por quê? As cidades estavam abrindo vagas, porque as empresas estavam se instalando, eles precisavam de mão de obra. E aí esse povo todo saiu do campo e veio para a cidade, que deixou as cidades cheias, superlotadas, e mais uma vez ele veio transformando esse espaço geográfico, porque a cidade que conseguia comportar 1.000 pessoas, tinha 2.000, tinha 3.000 pessoas, e ficou superlotada. Eu quero que vocês deem uma lidinha nesse capítulo aqui, que a gente vai falar sobre isso semana que vem, tá bom? E aí nós vamos falar que aí nós tivemos 3 tipos de indústrias. Nós tivemos a indústria clássica, a indústria planificada e a industrialização tardia, que vai ficar para a nossa próxima aula, que ela é bem um pouquinho extensa. Vem comigo aqui no livro, na página 208, marquem aqui, industrialização clássica. Ocorreu nos primeiros países que se industrializaram, classificadas, portanto, como países desenvolvidos. Lembra aquela atividade do mapa que nós fizemos? Eu pedi para vocês identificarem para mim o nosso planeta, os hemisférios. Então, nós temos o norte e o sul, separados pela linha do Equador. A industrialização, o processo de industrialização, ele começou no norte.
nós vamos ver mais na frente que a parte norte do nosso planeta é a parte mais desenvolvida. E a parte sul é a parte que demorou um pouco mais para que esse desenvolvimento acontecesse. Por isso a nossa industrialização tardia, ela vai ficar com a próxima aula, porque ela é um pouquinho extensa, porque vai falar sobre as dificuldades que o hemisfério sul teve para poder aderir essa industrialização. Vai dar muito interessante. Vamos lá. Aí continua marcando aí para mim, por favor, me acompanhe. Os principais países de industrialização clássica são o Reino Unido, a França, os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália e o Japão. Já a industrialização planificada, ela foi implantada na União Soviética no início do século XX e aplicada em todos os países que adotaram o modelo socialista soviético, né? Aí vou deixar já uma dúvida aí. Será que essa industrialização planificada ela durou muito tempo na União Soviética? Não, né? Então, vamos descobrir daqui a pouco. Então, foi uma pincelada que eu passei aqui para vocês sobre o nosso conteúdo. Vou deixar para vocês a página 211 para a gente responder e daqui a pouco eu estou passando a correção para vocês conferirem no livro de vocês, tá bom, meus anjos? Na semana que vem.